Atos capítulo 3, quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou ler, a leitura será um pouco extensiva, porque eu quero ler algumas partes com vocês. Eu até pensei aqui em reduzir ela, por causa do nosso tempo, mas o mais importante aqui é a leitura, que ela fique no seu coração. O versículo 1 diz, eu acho que eu estou lendo na Fiel, tá? Vocês confirmam lá depois para mim, lá, porque eu acho que é Fiel que eu estou usando. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. E todo o povo o viu andar e a louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir a esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Vamos agora para o capítulo de número 4, queridos. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, preste atenção nisso, Anás, o sumo sacerdote e Caifás, e João e Alexandre e todos quanto haviam da linhagem sacerdotal. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ficaram impressionados com a resposta ao saberem quem eram eles. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que maravilha, né? Versículo 14. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E clamando, e chamando os discípulos, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus
ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Solto eles, foram para os seus, contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e o seu ungido. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Parece até que está fora de contexto, né? Continuando. 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, vírgula, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E aí, 32, e era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possui era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça, aleluia. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Amém, queridos? Depois de uma leitura dessa, já está na hora da gente fazer o apelo, né? Já está na hora da gente vir para frente e aceitar Jesus. Queridos, eu quero hoje falar com você sobre coisas extraordinárias. Eu quero falar sobre o extraordinário hoje. E o nosso desafio não é apenas olhar o extraordinário. O nosso desafio é a gente viver o extraordinário. E mais, viver o extraordinário de forma ordinária, de forma comum, de forma natural, que é o que a gente vai tentar ver um pouquinho do que acontece nesta passagem bíblica. Pode jogar para nós lá a projeção, por gentileza? Eu já começo, queridos, com uma imagem para vocês, que é praticamente aonde eu tentei colocar aquilo que temos como proposta. Transformando o extraordinário, levante-se e ande em comum. A gente consegue ler junto? Transformando o extraordinário, levante-se e ande em comum. Mais uma vez, transformando. Eu usei essa imagem do cafezinho porque eu acho que não tem nada mais comum do que isso, né? Até quem não gosta de café reconhece isso como algo simples, algo fácil, nem que seja para alguém que foi te visitar. Às vezes eu já tomei café na casa de pessoas que não gostam de café, mas que fazem um cafezinho, porque sempre vem alguém que gosta de um cafezinho. Até às vezes quem não pode tomar um café, também faz um café para alguém, porque sabe que qualquer um geralmente toma um café. Vamos deixar nos 99%, 97%, todo mundo. Não tem coisa mais comum. Mas se a gente fosse pensar um pouco sobre a proposta, você vai ver que não é tão comum assim. Continuando, queridos. A primeira coisa que eu gostaria que a gente firmasse aqui no coração é o que significa a palavra extraordinário. Significa algo que não é ordinário, algo que é fora do comum, algo excepcional, algo anormal, algo raro, singular, notável, admirável, espantoso, muito grande, elevado, excessivo, segundo a fonte do Aurélio.
Eu coloquei ali também a origem da palavra ordinário, que você vai ouvir de vez em quando eu falar aqui comum e ordinário, e alguém pode olhar para o ordinário e pensar que é uma outra coisa. O ordinário é a mesma coisa do que posto em ordem, então está dizendo a mesma coisa. Por isso que o extraordinário ele foge à ordem, ele não está na ordem do dia, né? Como diriam os militares. Então, é uma coisa que está fora daquilo que é comum, daquilo que é trivial, daquilo que acontece todos os dias. Então, para nós, queridos, o que significa isso para nós hoje, extraordinário? Essa é a primeira pergunta. O que é uma coisa extraordinária para você? O que hoje você poderia viver e dizer, se isso acontecesse na minha vida, seria algo extraordinário? O que será? Geralmente, a gente começa a pensar nisso e pensar em coisas, sabe, coisas assim, mega, né? Coisas assim que praticamente ninguém viveu. Mas eu quero primeiro trazer-nos para mais próximo do que é o extraordinário no nosso dia a dia. E depois a gente sobe um pouquinho o nível. Então vamos começar aqui. A primeira pergunta para o seu coração é o que significa extraordinário para você hoje? O que seria extraordinário para você hoje? Responda para Deus, responda para o seu coração. E eu quero aqui te provocar com algumas imagens com essa pergunta, se essas coisas são ou não são extraordinárias. Pode passar para nós, por gentileza? Me dá uns 2 segundos em cada imagem. Pode passar a próxima. Ok, pode passar a próxima. Ok, pode passar a próxima. Opa, tocou lá, hein? Estou livre, tá? Estou livre. Ainda dá tempo. E aí? Peguei algumas coisas que a gente fosse pegar a imagem, que dá para a gente ficar pensando em zilhões e zilhões de coisas, né? Vamos pegar as coisinhas básicas do nosso dia a dia, água, uma casa, um carro, uma paisagem dessa, ver uma paisagem dessa também, né? Ou aquele churrasquinho básico ali, aquela alimentação. Eita, mistério! E aí, isso aí é ordinário ou extraordinário? Comum ou extraordinário para você? Provavelmente, boa parte de nós vai olhar para isso como coisas comuns, coisas naturais. Mas talvez se a gente voltar um pouquinho a nossa mente lá atrás, algumas dessas coisas, em algum momento, não eram coisas naturais. A gente já sonhou, planejou e pensou, o dia que isso acontecer, vai ser algo maravilhoso. Pegar a coisa mais simples que temos aqui, a água. Eu volto e meia, principalmente nos cultos de gratidão, eu menciono muito a questão da água. Como eu lido um pouco com a cozinha, queridos, eu fico olhando aquilo e às vezes me dá dor no coração. O quanto a gente usa de água e o quanto vai fora, e o quanto qualquer coisinha você pega lá e passa um monte de água. E agora a gente foi lá para o Nordeste orando para que não faltasse água. Era 1 banho por dia. E você escolhia, quer tomar um banho de manhã, não tem problema, mas você vai tomar 1 banho por dia. E da outra vez, eu vi alguns outros missionários dizendo que locais que eles foram, era a cada 3 dias 1 banho. Então, cada caso é um caso. Lá a gente conseguia tomar 1 banho por dia. E teve um entre nós lá, que ele... eu vou omitir aqui algumas coisas aqui, porque senão vocês acabam descobrindo quem é. Mas, enfim, ele conseguiu tomar quase 3 banhos por dia. O que ele fez? Ele enchia um balde e fez uma canequinha lá, e aí ele tomava de caneca, porque ele sentia necessidade. Eu acho que ele usava até menos água do que nós, mas ele conseguiu aperfeiçoar ali uma técnica para que ele pudesse tomar mais banhos. Eu, particularmente, acho que nunca tomei banho tão rápido. Era realmente me molhar, me ensaboar e desensaboar. Só isso, não sei se eu levava 3 minutos para fazer isso. Eu já, por costume, eu tenho mais ou menos um padrão parecido com esse. Fico imaginando aqueles que estão mais acostumados a ficar, né, se deliciando debaixo da água. Então, a água, uma coisa que, teoricamente, parece natural. Mas se a gente for olhar agora, em muitos locais da Terra, seria algo extraordinário. Eu lembro um tempo em que eu morei, pouco tempo, eu morei num sítio, pouco tempo, assim, talvez semanas, 1 mês, talvez, eu morei no sítio de um padrasto, que a minha mãe, na época, estava com ele. E nesse sítio tinha que buscar água, lá numa, não sei se era uma bica, o que era, mas um local que você tinha que buscar água. E quando era noite, tinha que buscar água, irmão.
pensa no meu coração como é que era, né? E eu sou o mais velho de casa, então você tem que fazer de conta que você segura, fica tranquilo que eu estou aqui, né? Mas uma criança, né? Então a gente tinha essa consciência, mas a vontade de dizer, não, não quero ir, porque você não tem luz nenhuma. E aí você tinha que ir lá não sei aonde pegar aquilo. De dia já não era bom buscar água, imagine à noite, e às vezes tinha que ir à noite. E naquela época parece que era mais comum o pai falar, vai buscar água, e a gente ia lá buscar água. Talvez fosse hoje, talvez mudaria, o pai ia lá buscar, ou ia junto com o pai, mas naquela época era diferente. Então, naquele contexto, ter água dentro de casa com uma torneirinha era extraordinário. Também, naquela época, era luz de lamparina, ou era lamparina, aquelas pequenininhas assim, que você acende alguma coisa ali dentro, lampião, lamparina, alguma coisa assim. Eu sei que não era elétrica. TV, nem pensar em televisão, nem sonho tinha televisão. Então, coisas que hoje, para nós, a gente olha e fala, tudo isso é comum, é trivial, a gente opta em ter ou não ter, mas que aquela época seria extraordinário ter dentro de casa. Então, eu quero primeiro começar aqui a nos provocar dentro dessas questões, queridos, para que a gente possa pensar. Então, finalizando essa pergunta, pode jogar o próximo, por gentileza. Então, o que é simples e comum para alguns, pode ser extraordinário para outros. A sua casa. A sua casa pode ser que você olha hoje apenas, entra lá e talvez você não valorize o que você tem. Mas algumas pessoas olham para isso e sonham todos os dias em ter aquilo que você tem. Para eles seria uma grande riqueza, seria algo extraordinário se eles pudessem ter o que nós temos. Dito isso, queridos, eu quero ir com vocês agora para o primeiro tópico desta mensagem. A nossa proposta aqui é que a gente transforme o extraordinário em algo ordinário, em algo comum. Quando a gente olha para os apóstolos e essa passagem bíblica que foi lida, se você volta lá atrás, você vai ver que na primeira vez que Jesus envia eles voltam maravilhados. Jesus, no teu nome, coisas maravilhosas acontecem. Depois a gente vê esses discípulos fugindo, quando Jesus estava no seu grande momento. Eles fugiram. Jesus traz eles novamente e pede para que eles fiquem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. E a partir daí, nós começamos a ver que esses discípulos, eles agem diferente. E aqui, queridos, praticamente, se está cronologicamente exato, seria o segundo ato, depois do Pentecostes. Pode ser que aconteceram outros que não foram narrados, mas por alguma razão, esse está aqui, está narrado, está documentado para nós. Pode pular, queridos. Mais um. O que pode ser hoje para você extraordinário? Oração? É uma coisa ordinária ou extraordinária para você? Próximo. Leitura bíblica, como é que está isso? É uma coisa ordinária? É uma coisa comum, trivial, básica? Ou quando você faz, você dá até glória a Deus. Oh, glória, hoje eu consegui. Evangelização. Próximo. Congregar, estar na igreja. Nós estamos aí com uma moda aí que tem gente que para estar na igreja é extraordinário. Visitar. EBD, os cursos que nós temos. Quantos cursos que nós temos aqui, né? E tem gente que às vezes, eu já vi pessoas que ainda não fizeram nenhum com todos esses cursos. Eu já estou fazendo a segunda vez agora. Eu peguei o Lidere 1 e 2 e vou refazer agora. Eu já tinha feito Visão Celular 1, Visão Celular 2. Participar de célula, para alguns, é extraordinário. Quando chega, dá até para fazer festa, né? Ele veio, ela veio, que maravilha. Vamos lá. Primeira questão, queridos, que eu quero que você grave no seu coração. Nós somos testemunhas de Jesus. Próximo slide. Atos 1:8 diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeira coisa que eu quero que você note aqui nessa noite, queridos, fica aí um pouquinho, segura, volta, olha lá, sereis. O que Jesus está tratando aqui, queridos, é da nossa identidade. Ele está dizendo que a partir de um momento Y, nós seremos. E que momento Y é esse? Quando recebêssemos a virtude, o poder do Espírito Santo. Vai descer sobre vocês, e a partir desse momento, uma nova história vai começar. E vocês serão minhas testemunhas. Próximo. Deus está preocupado e gerando o ser, enquanto o mundo está empenhado no ter. O que Deus está preocupado, queridos, é realmente com o nosso caráter, com quem somos. O mundo está preocupado naquilo que a gente demonstra para os outros, que parece que a gente é. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando o Tempra era um carro quase que incomprável, né? Não sei, quem lembra do carro Tempra aí? É uma boa turma que entra. Era meu sonho de consumo, mas não tinha nem condições de comprar na época um carro básico. Eu olhava para o Tempra e falava, meu Deus, um dia eu podia ter um Tempra, né? E aquele carro era caríssimo naquela época. Eu lembro que eu passei numa casa de madeira, irmão, mas pensa numa madeira assim, naquela casa quase caindo. O carro valia muito mais do que aquela casinha. E até hoje essa imagem não sai da minha mente. Às vezes nós estamos mais preocupados no ter, mas Deus está preocupado em quem somos. E quando Ele diz, vocês serão, então Ele está dizendo da nossa identidade. A partir do momento que o Espírito Santo descer, já somos. Você já é. Somos testemunhas de Jesus. E isso vai estar em prática em toda a passagem que a gente leu. Eles fizeram o que fizeram porque eles eram. A partir do momento que eu sou e não tenho crise de identidade, queridos, eu vivo aquilo que eu sou. A nossa grande dificuldade, muitas vezes, é exatamente essa. É porque a gente não reconhece o que somos, e aí quando a oportunidade vem, a gente transfere. Vamos chamar o fulano, é melhor ir lá falar com o Beltrano, tem não sei quem lá que pode ajudar. E muitas vezes Deus está dando o que? A oportunidade para mim e para você, para vivermos o extraordinário. E isso só é possível na perspectiva do Espírito Santo. Então, quando a gente olha para esses homens, eles simplesmente estão indo à hora nona, perto das 3 horas, para o culto, um momento de oração. Então, estão lá Pedro e João indo ao culto, é simplesmente isso. Aqui a gente já poderia tirar uma grande lição para aqueles que se intitulam de desigrejados, o que eu acho uma das grandes tragédias desse momento, quando pessoas dizem que é melhor não estar aqui, é melhor estar sozinho, talvez na minha casa, eu estar em casa. Vocês imaginam o tamanho da gravidade disso, irmãos? Porque ontem mesmo o pastor Marcelino falou que uma das melhores expressões para a igreja, talvez seria, aqui é proibido a entrada de perfeitos, de pessoas perfeitas. O que nós temos aqui dentro? Pecadores aos pés de um santo Deus, que são purificados e santificados pelo sangue de Jesus, aonde o Espírito Santo está trabalhando em nós o tempo todo. Mas alguém diz, não, lá dentro daquela comunidade tem pecado, então eu vou ficar dentro da minha casa, porque eu sou melhor do que eles, é isso? Porque na igreja só tem pecador, é isso? Então, de alguma maneira, está condenando quem está na igreja e está se auto-intitulando, né? Talvez dizendo, eu sou mais alto do que o Altíssimo daqui a pouco, né? Eu deveria estar acima de Deus. É uma tragédia, você olha para esses discípulos e vê exatamente o contrário. O Espírito Santo, eles estão cheios, eles sabem quem eles são, eles estão indo para o culto e eles vão apenas à oração, não tem nada aqui de diferente, não tem nada que você olhe e fala assim, olha, mas também eles estavam indo lá, não, eles estão indo, 2 pessoas indo ao templo. Mas de repente, aquilo que é comum, aquilo que já todo dia eles estão acostumados, ver um homem pedir esmola, se transforma em oportunidade para eles viverem algo extraordinário, aleluia. E até então eles conhecem o extraordinário através do Mestre Jesus. Então eles sabem como é que Jesus faria. Então acostumados a viver o que era extraordinário, com Jesus virou o quê? Comum para eles. Eles viam Jesus fazendo aquelas coisas o tempo todo, só que agora
eles estão indo ao templo e recebem a mesma coisa que talvez Jesus receberia, mas eles não ouvem da mesma maneira, eles não têm mais a mesma sensibilidade, eles não estão mesmo na mesma disposição, eles não estão ali para dizer, olha, eu não tenho hoje dinheiro, hoje não dá, outro dia eu passo aí, o que você está fazendo aí, por que você não vai trabalhar, eles não dão a resposta que todo mundo dá. Eles estão em outro nível, em outro patamar, eles olham para aquele homem e dizem, olha, eu não tenho ouro, nós não temos ouro, e nós não temos prata, mas o que temos, e eles sabem que tem, porque eles sabem quem eles são, e porque eles sabem quem eles são, então eles jorram isso, dizendo, o que temos, te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, aleluia. É extraordinário, é simples isso para nós. Levanta e anda. Simples assim. Eu dei uma entonada aqui. Levanta e anda. Mas eles, quem sabe, só olharam. Olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, está em nome de Jesus. Levanta e anda. Sei, talvez da forma mais simples. Às vezes a gente pode atrapalhar você. Quem já ouviu o testemunho do Luciano Subirá sobre a pamonha? Quem já ouviu? Tem uns 3, 4. Quem não ouviu, te recomendo depois. Hoje em dia tem até recorte, você vai ouvir só o testemunho dele sobre a pamonha. E ele fala sobre isso. Às vezes o nosso jeito pentecostal distancia as pessoas, porque de repente você está me ouvindo aqui pensando, nossa, eu tenho que chegar lá, dar um grito igual o Claudio Miro. Não, queridos. Eu nem acredito que eles fizeram nada demais. Eles só olharam para ele, ouviram ele, deram atenção e disseram. De forma simples. De forma comum, de forma natural. E sabe o que acontece quando você faz isso? Acontece. Acontece, é simples assim. Até toma cuidado para abrir a boca e de repente você é surpreendido. Então para eles estão vivendo o extraordinário como o quê? Como comum, como natural. É como se ele estivesse tirando o dinheiro do bolso, e na realidade, naquele momento, o dinheiro no bolso era mais extraordinário do que o poder de Deus que estava na vida deles. Que coisa maravilhosa! Você sabia às vezes, queridos, que hoje nós chegamos a ter problemas, que quando a gente lança um projeto, às vezes o problema não é dinheiro. Nós vivemos numa igreja hoje que o problema às vezes não é dinheiro. Mas há um tempo atrás, nós fomos fazer um projeto no Dório Silva, e só tinha o Dório, o Jaime não estava aberto ainda, e lá tem horários de fazer café para as pessoas e ajudar. O que eu mais achei eram pessoas para ajudar financeiramente. O que era mais difícil? Mão de obra. Tinha gente querendo patrocinar, falava, não, se precisar está aqui, o dinheiro está aqui e tal, e etc. Mas para liberar a agenda era uma outra dificuldade. Às vezes aquilo que é comum, a gente está transformando em extraordinário, e não é o extraordinário positivo. No caso dos discípulos, eles têm ali, sabem o que eles têm e sabem o que eles são, o suficiente para dizer, levanta e anda. Isso está sobre mim, isso está sobre você. Eu vou até falar mais baixo, para você não ficar pensando que precisa. Não precisa. Você tem autoridade suficiente para dizer levanta e anda. Pastor, tem também, mas você também tem. Talvez a pergunta é, que levanta e anda é esse? Tem tanta gente precisando e paralisada em tantas áreas da vida, queridos. Tem gente, queridos, que está sofrendo com a paralisia dentro da família, precisando de um socorro. Tem gente precisando de libertação. Tem gente precisando saber quem é Deus. A vida espiritual está paralisada. Ela não sabe, ela sabe o que é religião às vezes. Ela sabe às vezes o que é placa de igreja, mas ela não sabe o que é viver uma vida realmente com Deus, com compromisso, com propósito. Das coisas mais simples às mais complexas, você tem autoridade para entrar nesta vida e dizer, levanta e anda, porque eu estou aqui, eu vou te levar para a célula, você vai caminhar comigo, eu vou te discipular, vai ser uma bênção na sua vida, eu quero orar por você, eu quero te ouvir, e isso é levanta e anda também. Pode ser que você pense assim, não, mas e daí? Irmãos, esses dias eu fui tomar um café com o rapaz,
Até hoje ele está falando desse café. Um café. Para ele foi o levanta e anda. Eu não vou entrar agora no mérito da vida dele, quando eu terminar o testemunho eu conto para vocês, mas vai ser algo assim extraordinário que Deus está fazendo na vida dele. Mas eu estou agindo como se fosse natural. Algumas pessoas olham e falam, mas esse caso é muito complicado para mim, poderia até ser, mas eu vivo com aquele que faz extraordinário o tempo todo, e é extraordinário para quem olha comumente. Agora para nós que vivemos a realidade dos céus, aleluia, o extraordinário é logo ali. É um passo, é você lançar o pão sobre as águas, é você abrir a boca, da forma mais simples, um abraço, um convite. Mas a gente quer pensar, não, extraordinário é o paralítico andar, extraordinário não, é o cego ver, e a gente só olha nessa perspectiva de coisas. Tem gente que vai andar a partir do momento em que você começar a ministrar a cura na vida deles. E a cura às vezes começa por aqui, queridos. Conhecereis a verdade e a verdade vos... E você tem acesso a isso. Quando a gente estava ali no Nordeste, a gente vê aquele povo carente de Deus, uma necessidade, queridos. Que eu vou me atrever a dizer que mais de 90% da igreja, para eles, lá somos todos teólogos, formados e bacharelados e com doutorados, porque eles querem as coisas mais simples, sabe? Eles não querem saber de pós-tribulacionista, não, eles querem saber quem é Jesus. Teve duas irmãs que a gente foi conversar, e a gente tentando chegar, estava difícil, até que a gente conseguiu chegar. E eu perguntei, você sabe quem é Jesus? Ela disse não. Sabe, isso desmonta tudo aquilo que a gente sabe. E para ela, o extraordinário vai ser conhecer Jesus. Aí você para com tudo aquilo que você faz, né? Vamos para o simples. E esse simples, queridos, para outras pessoas é extraordinário. Coisas básicas que você tem. Coisas que para você às vezes não faz nem falta, mas que tem gente clamando, tem gente precisando, tem gente querendo um pouquinho, e um pouquinho do seu é extraordinário para outros. Em primeiro lugar, queridos, nós somos, coloque isso no seu coração, nós somos testemunhas de Jesus, somos testemunhas de Jesus. Você pode dizer isso? Aí você terceirizou, agora diga na primeira pessoa, eu sou testemunha de Jesus. E quando Jesus está falando isso, ele não está dizendo apenas para eles dizerem, Jesus é essa pessoa. Ele está agindo da maneira que os apóstolos agiram. Eles tanto sabiam, e o testemunho vai muito mais além, que eles também fazem aquilo que o mestre fazia. Na mesma simplicidade, do mesmo jeito, com a mesma autoridade, na mesma fé, com os mesmos propósitos. Tanto que você vai ver o próprio texto dizendo que os fariseus e toda a liderança se surpreende com eles, dizendo, olha, certamente, do jeito que eles respondem, esses homens estiveram com Jesus. Homens indoutos, homens comuns, mas que pelo jeito deles evidenciava Cristo. É simples assim. Então, talvez a grande mensagem que eu quero que você guarde aqui nessa noite é simples desse jeito. Próximo slide, queridos. Deus está preocupado, como nós já falamos, no nosso ser e não no nosso ter. Joyce Meyer disse o seguinte, não seja uma pessoa que busca ter tudo, mas sim uma pessoa que busca ser tudo, o que Deus quer que você seja. Que essa seja a meta da nossa vida. Tozer diz, o que você é como pessoa é mais importante do que aquilo que você tem. Engole isso, porque isso é uma verdade. O que você faz é mais importante do quanto você tem. Numa sociedade como hoje, entender isso é extraordinário. Entender isso é extraordinário, porque os valores estão invertidos. Queridos, em segundo lugar, o que nós queremos com tudo isso aqui nessa noite é, faça sempre de forma natural.
Nós precisamos ser mais o que somos no nosso dia a dia. Eu acho que ontem ouvi, hoje ouvi novamente. Às vezes eu me preocupo porque a maneira que a gente comunica, parece que a gente departamentaliza a nossa vida espiritual. Parece que aqui dentro a gente é crente, lá fora não tem nada a ver mais com isso. No meu emprego eu trabalho, eu sou profissional, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Jogando futebol, nós estamos jogando futebol, não tem nada a ver com esse negócio. Eu estou na praia, não tem nada a ver mais com esse negócio de igreja. Queridos, a gente precisa entender que não tem como a gente deixar o que está dentro de nós de lado. A gente precisa continuar sendo o que somos em qualquer lugar. Quando você sair daqui, a igreja que é você continua sendo representada aonde você estiver. Os seus vizinhos conhecem Jesus através de você. No seu trabalho, os seus colegas conhecem Jesus a partir de nós. Aonde nós estivermos, e eles entendem isso, os discípulos entendem isso com uma grandeza. O texto nos diz que eles estão aqui no templo, e por uma questão já do próprio Deus, para deixar claro para nós, quem que está junto ali? Anás e Caifás, vocês lembram deles? Na crucificação, esses homens estão lá, eles estão ali. Então o poder bélico para eles até aquele momento de Satanás está ali, os mesmos que também fizeram com Jesus. E Pedro e João não estão preocupados com isso, queridos. Pedro e João estão ali para ser quem eles são, de forma comum e de forma natural. E de forma comum e de forma natural, coisas extraordinárias acontecem. E o extraordinário acontece, e aquele homem, queridos, um homem coxo, paralítico, entre muitas coisas, já que é para dar uma pausa, já mudamos já. Um homem coxo e paralítico, naquela sociedade, ele era privado de algumas questões. Uma delas é entrar dentro do templo. Outra delas, ele não serviria de forma alguma em alguma área dentro do templo. Este homem, na sociedade, ele era taxado como esse cara fez alguma coisa errada, tem algum pecado, tem alguma coisa que não agradou a Deus. Essa cultura era muito forte naquela época. Então esse homem é colocado na porta do templo o tempo todo para ele pedir esmolas. E aí, de repente, queridos, aparecem dois homens para mudar a história desse homem. Mas eles não vêm nem dizendo isso, nem pensando isso. O texto não dá sinal disso em momento nenhum. Simplesmente ele pede a esmola e, de forma natural, ele ora por eles. E na mesma hora, aquele homem se coloca de pé e entra no templo. Olha o extraordinário acontecendo. O que para aqueles homens era natural entrar no templo, para aquele coxo agora era extraordinário. Para ele o extraordinário era saber o que acontecia do lado de dentro. E o texto diz que a primeira coisa que ele faz não é sair correndo para o meio da rua, não é ir para casa contar para todo mundo, mas ele entra no templo. O que dá a entender que parece que aquele homem estava com desejo de entrar no templo há muito tempo, mas não lhe era permitido, porque ele era coxo. Mas Pedro e João veem a necessidade desse homem de forma natural, faz a sua oração e aquele homem entra no templo adorando, gritando, bendizendo, glorificando a Deus. E o culto mudou, o culto virou extraordinário, porque aí todo mundo que conhecia falou: opa, peraí, alguma coisa nova aconteceu. A porta, por acaso, por jesuicidência, se chamava Porta Formosa. Mas essa formosidade toda, se nunca aconteceu, agora realmente ela estava cumprindo o seu papel, porque algo maravilhoso aconteceu ali. E isso atraiu as pessoas para que elas fossem até lá, porque elas sabiam quem era o paralítico. O que Deus faz na nossa vida, queridos, é para atrair outras pessoas para conhecê-lo. E essas pessoas, quando elas têm o conhecimento da verdade, ouvem falar de Jesus, elas passam, queridos, a viver uma vida extraordinária. Não é mais comum, não é mais natural, não é algo do dia a dia.
John Bevere trabalha no seu livro O Extraordinário a perspectiva de que nós, por sermos cristãos, nós já não vivemos no natural. Nós já não vivemos. Isso não existe na nossa concepção, porque a nossa fonte está ali. As nossas expectativas estão em Deus, e Deus é infinito, é ou não é? Deus é infinito, querido. Se a gente somar as nossas experiências, elas não representam 1/1000 do que é Deus. Somando as nossas experiências, Deus sempre tem algo que vai nos surpreender, mas que já deveria ser algo esperado por todos nós, todos os dias e todas as horas. Nós estamos agora vendo, por exemplo, esses dias, não sei, acho que já acabou já o avivamento de Asbury, assim que fala? Já acabou já? Vocês sabem? Já acabou, né? E aquilo foi algo extraordinário, né? Tanto, pelo menos para a igreja olhou aquilo, e eu estava conversando com o pastor Faltici esses dias, falei, você sabe que nós temos um perigo, e assim eu já fecho aqui com a última questão, transforme o último, cuidado para não perder o extraordinário. Por acaso eu coloquei ali, vamos colocar de pé? Eu coloquei a imagem próxima. Conhece isso daí? Procurando Nemo? Cuidado para não perder o extraordinário. Eu estava conversando com o pastor Faltici, eu falei, sabe que às vezes me dá um receio? Um movimento desse acontecer numa igreja pentecostal. Por quê? Para nós, queridos, o mover do Espírito é algo que é natural, é ou não é? Então, de vez em quando acontece assim, uns momentos, eu lembro aqui de alguns domingos com Jesus aqui, que foram coisas assim que você olha, até hoje aquilo me marca, até hoje. Então não foi natural aquilo. Foi extraordinário o que aconteceu. Mas no dia que a gente estava vivendo, era um bom movimento, um movimento gostoso, tal. Mas a gente não olhou assim com aquele olhar. Aí você pega uma igreja como essa, que não tem uma veia pentecostal, e que alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que aconteceu lá, mas eles falaram, quero agarrar esse negócio, eu não quero sair daqui. Eu vou aproveitar esse momento. Cuidado, porque a gente pode, queridos, transformar o extraordinário em algo que a gente já despreza. Algo que a gente não valoriza, que a gente banaliza, coisas que há um tempo atrás eram extraordinárias, mas que agora a gente trata elas sem relevância. E aí, foi aquilo que eu já comecei no início falando, quantas coisas você poderia hoje, se fizer recapitulando a sua vida, quantas coisas você sonhou, e que quando você sonhava seria extraordinário, e que hoje está vivendo e já nem liga mais. Para alguns, já está até na perspectiva da conversão. Lembra quando você se converteu? Aquela chama? Lembra aquele poder? Lembra aquela vontade de evangelizar? Lembra aqueles sonhos que você tinha? Lembra o desejo de pregar? O desejo de cantar? Lembra aquela chama que estava dentro de você? E hoje? O que aconteceu? A vida virou... Lá no momento da conversão foi maravilhoso. Saiu para casa dizendo que culto foi aquele, aquela palavra foi para mim. Quando eu vi, eu já estava lá na frente, dobrei o joelho, aceitei Jesus e eu quero algo novo agora na minha vida. E talvez por um bom tempo você continuou buscando isso. Mas aí você, em algum momento, esse extraordinário que aconteceu na sua vida, você já não dá valor mais para ele. Quando eu estou dizendo para a gente transformar o extraordinário em ordinário, é simplesmente não ficar olhando com tanta dificuldade para aquilo que está, para os desafios que estão à nossa frente. A gente dizer, levanta e anda. Simples assim. O que você está precisando? Minha família está, estou com ansiedade, estou com depressão. Receba a cura em nome de Jesus. Simples assim. E crê, e isso vai acontecer. E não, de repente, a gente já, estou bem, minha família está salva, lá em casa está tudo bem, e a gente perde aquilo que a gente tinha lá no começo, que entendia que não é só para mim, não é só para você, não se trata só de nós. Pedro e João podiam dizer, estou cheio hoje, a graça de Deus está sobre mim, o Espírito Santo está incendiando meu coração, e na igreja para quê? Eu fico por aqui mesmo, não preciso ir na igreja hoje não. Gente cheia, vai à igreja. Gente cheia, divide o que tem. Gente cheia, não dá só esmola. Também diz, levanta e anda. Mas às vezes, você também ajuda financeiramente. E às vezes ajudar financeiramente para gente que nunca ajudou,
também é extraordinário. Capaz da esposa dizer, esse aí ajudou? Ou vice-versa, né? Essa aí ajudou? Isso aí é mão fechada que não ajuda em nada. E de repente foi extraordinário. Há tantas coisas que poderíamos denominá-las comuns. Mas o desafio para nós aqui, o que eu gostaria, o que o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração, é que a gente transforme mais as nossas ações em coisas diárias, constantes, coisas mais perenes, coisas que sejam mais habituais. Não precisa de um culto de avivamento para a gente ser avivado. A gente precisa viver avivado, de forma comum, de forma natural. Amar, viver com essa chama. Estar sempre ali, como se fosse um domingo para Jesus. Hoje tem coisa nova para nós. E quando ver uma oportunidade, dizer, opa, eis-me aqui, Senhor. Deixa eu ser usado nesse momento. Pastor Falteci poderia, outra pessoa poderia, mas é uma oportunidade para mim e para você. Imagine todos nós vivendo o tempo todo algo extraordinário. Eu não sei o que é extraordinário para você, o que você pediu como extraordinário, mas eu queria começar te provocando para coisas normais e simples, numa perspectiva natural. Talvez você também pensou, o dia que Deus começar a me usar para curar pessoas, o dia que Deus começar a me usar para levantar paralíticos, o dia... Vamos começar aqui por baixo. Vamos começar por aquilo que você às vezes não está olhando. Tem coisas que você fazia e não faz mais, já virou extraordinário. Tem coisas que nós precisamos começar a fazer. O ano passado foi o ano que eu mais jejuei na minha vida. Voltei à prática do jejum, comecei a ver algumas coisas. Aí foi um ano extraordinário nessa área. E o que eu quero? Não perder mais isso. Transformar isso em comum. Mas é extraordinário. Depende, você fala para algumas pessoas, às vezes, sobre jejum, alguns arregalam o olho. Quanto tempo? Não se trata disso, queridos. Não se trata disso. Se trata que o Espírito Santo já nos encheu para sermos. Você é. Você está cheio do Espírito Santo. Viva nessa dimensão. Deixa Ele te usar. A palavra é tão corriqueira e é só isso que Ele quer, usar a mim e você. Eu quero convidar pessoas para viver o extraordinário. Quero convidar você que quer viver coisas extraordinárias. Pode ser que seja uma cura, pode ser um milagre dentro da sua casa, pode ser um processo de libertação, mas pode ser coisas simples. Saia do seu lugar e venha aqui para frente crendo que Deus pode fazer. E eu nem vou fazer uma oração muito forte não, vou fazer uma oração das mais simples possíveis. Só saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você. Vou nem levantar a voz. Vai ser bem tranquilinha essa oração. E coisas extraordinárias vão acontecer aqui. Mas é comum acontecer coisa extraordinária aqui, é ou não é? Eu vi uns 3 amém, mas tão tímido aí que eu fiquei até... Vou começar de volta a mensagem. Até a gente entender. Mas é comum acontecer coisas extraordinárias em nosso meio. Amém ou não amém? Amém. E Ele está aqui para fazer isso. Está aqui para fazer coisas extraordinárias. E quer fazer que isso se torne comum. A tua dor vai ser a partir de hoje a unção para você abençoar outras pessoas. Você vai lembrar que essa dor, Deus te livrou dela, e que agora você tem poder e autoridade também para ministrar sobre outras pessoas, aleluia. De forma natural, de forma normal, está em você. Você é, queridos. É mentira de Satanás que você não tem. Ele é mentiroso. A verdade é, você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, Ele está em você. Então você é testemunha de Jesus. Não duvide disso, duvide da mentira de Satanás. Se ele está dizendo que não tem, que isso, que é mentira dele. A verdade é, você tem. E nós vamos orar. Antes de eu orar por você, eu quero orar por uma das coisas mais extraordinárias que você pode fazer, entregar a sua vida para Jesus. A partir de hoje começar uma nova história.
Você não pode mudar a sua vida, mas Jesus pode transformar a sua vida. Se você andava com Jesus e parou e quer reconciliar com Jesus, ou se você nunca aceitou a Jesus e quer fazê-lo nessa noite, dá um sinal com a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Ah, aleluia, já temos aqui na vida. Dê uma salva de palmas para Jesus. Como que é seu nome? Gisele, ô glória. Onde está a segunda pessoa para fazer essa ação extraordinária? Você nunca fez isso, e não há nada maior do que isso. Entregar a vida para Jesus é a coisa mais extraordinária que o ser humano pode fazer. Aonde está a segunda pessoa? Se temos, você dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar com a sua vida junto com a Gisele. Lá que está escuro eu não consigo ver. Se vocês puderem me ajudar, e com as colunas também. Enquanto vocês que estão aqui à frente, vão fazendo a sua oração simples, vão orando, vão falando com o Pai, e deixa o extraordinário ir acontecendo, enquanto Ele vai fazendo extraordinariamente salvações, porque é Ele que faz. A gente não pode fazer, mas Ele pode fazer. Temos mais alguém para Jesus? Dá um sinal com a sua mão. Hoje é seu dia. É uma atitude simples, mas é extraordinário. Hoje você vai romper com a sua história e começar uma história nova. Entregue a sua vida para Jesus, reconcilie com Jesus. Levanta bem alto essa mão. Eu quero orar com você que quer reconciliar, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Ele é o Salvador da sua vida. Temos mais alguém? Eu creio que não. Se você não atendeu a esse convite e depois daqui a pouco te dá alguma coisa no coração, você quer fazer isso ainda hoje, nos procure que eu quero orar por você. Vamos orar primeiro pela Gisele. Gisele, repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida e a minha história para o Senhor. Passa o teu sangue, Passa o teu sangue, purifica-me, apagando o meu passado, e escrevendo o meu nome no no livro da vida. Aleluia, aleluia. Pai, nós confirmamos esta oração, Pai, e abençoamos a vida da Gisele, Senhor. Recebe a vida dela, Pai. Tudo que o Senhor escreveu, tudo que o Senhor tem para a vida dela, a partir de hoje aconteça de forma sobrenatural e de forma natural. Pai, a cada um de nós que estamos aqui à frente, Senhor, a começar em mim, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, e cada um de nós queremos viver tudo o que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso eu te peço agora que coisas extraordinárias comecem a acontecer aqui neste lugar, Pai, porque na realidade para nós é ordinário. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor é o Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Tu és poderoso para efetuar coisas grandiosas neste lugar. Na mesma unção de Pedro, na mesma unção de João, ela está sobre nós aqui nessa noite, sobre cada um de nós. E basta, Senhor, uma palavra agora para essa ansiedade bater em retirada em nome de Jesus. Basta uma palavra agora para que essa depressão bata em retirada em nome de Jesus. Basta uma palavra para que o câncer seja expelido agora em nome de Jesus. Basta uma palavra agora para que a vida financeira seja, Senhor, colocada em ordem para a glória do teu nome. Basta uma palavra para que esta família volte a viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um. Eu repreendo toda ação diabólica, eu repreendo toda obra contrária, e eu abençoo, Pai, com um levante ande aqui nesta noite, Pai, e ministro, Senhor, que não só receberemos, mas que seremos canal para outras pessoas. Eu te peço, Pai, que esse extraordinário, algo que não é comum, se torne comum na minha vida e na vida dos meus irmãos, e que a gente ministre isso para aqueles que precisam, e o teu nome seja glorificado, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus, e agradeço, porque sabemos em quem temos crido, hoje e para todos sempre. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, mistura com glória a Deus e aleluia.